Olá, e aí, como estão? Tudo bem? Então vamos dar seguimento ao nosso conteúdo, né? E hoje vamos falar da citação. Bom, vamos acompanhando aí pelo roteiro, tá? Então, a citação é um ato processual muito importante, né, no processo penal. Por quê? Porque a citação é o ato que comunica para o réu que tem uma ação penal contra ele. E, obviamente, fazendo essa comunicação, convida, né, chama o réu para vir se defender na ação penal. Então, é um ato processual fundamental para estabelecer, né, o que no processo? Estabelecer o contraditório e ampla defesa. E o pressuposto da citação é o direito à informação. Então, se eu fui acusada, né, me tornei ré numa ação penal, eu tenho que saber desse fato e tenho que ter o direito de vir me manifestar nesse processo. Então, o pressuposto da citação é o direito à informação e é um ato que, uma vez realizado de forma válida, ele vai concretizar o contraditório e ampla defesa no processo penal. Portanto, o que é importante a gente já visualizar nesse primeiro momento? Que a citação ela é só do réu, então o réu é que é citado. A citação ela vai acontecer apenas uma vez. As demais comunicações do réu são chamadas de intimações ou notificações, que depois a gente vai diferenciar uma da outra. E ela ocorre no início da ação penal. Então, o Ministério Público ofereceu denúncia, o juiz recebeu a denúncia, e quando o juiz recebe a denúncia, ele determina a citação do réu, exatamente para estabelecer o contraditório e ampla defesa nessa ação penal, tá? Então, essas são as considerações iniciais. Citação, ela é só do réu, ela ocorre uma vez no início da ação penal, e tem por objetivo comunicar ao réu do inteiro teor da acusação e chamá-lo para apresentar sua defesa. Então, eu botei aí no roteiro para vocês, vamos acompanhando, quais são as finalidades ou elementos básicos da citação. Primeiro, cientificação do inteiro teor da acusação e chamamento do acusado para apresentar a sua defesa. Olha, é muito importante que a citação ela atinja essas duas finalidades. Quais são? Comunicar ao réu do inteiro teor da acusação, contar para ele que tem essa ação penal qual é o inteiro teor dessa acusação e chamá-lo para apresentar a sua defesa. Então, as finalidades da citação são essas duas. Essas finalidades elas têm que ser atendidas para que a citação seja considerada válida, tá? Então, uma citação será válida se essas duas finalidades forem atingidas. É importante você ter isso em mente, porque a gente vai ver que a citação é um ato processual que tem várias formalidades. E, eventualmente, essas formalidades, elas podem não ser cumpridas. Bom, e aí vamos lá. A inobservância de formalidades da citação tornam essa citação nula? É disso que eu estou falando agora. Né? A citação tem uma série de formalidades. As formalidades não foram observadas, ou não foram observadas completamente, ou foi feito de um outro meio que não é o que está previsto no CPP. Ok. Como é que eu vou saber, então, se essa citação é nula ou não é? Ela vai ser sempre nula? Não. Eu vou verificar se as finalidades da citação elas foram atingidas. Se essas duas finalidades foram atingidas, comunicou o réu que tem ação penal, inteiro teor, chamou ele para vir se defender no processo, as finalidades foram atingidas, a citação vai ser válida. Se uma dessas finalidades não for atingida, aí essa citação ela realmente tem um defeito. E esse defeito vai ter que ser reconhecido e essa citação vai ter que ser, olha só, refeita. E aí você verifica o seguinte, eu comecei essa aula falando que a citação ela ocorre no início da ação penal. Você já imaginou qual é o prejuízo processual
se essa citação ela tem um defeito, e esse defeito só é reconhecido lá na frente, quando eu falo lá na frente, é em recurso, numa apelação, né, num Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, ou em recurso especial, recurso extraordinário no Tribunal Superior. Já imaginou a ação penal ter tramitado todinha e só lá no final dessa ação penal descobrir que a citação foi nula? Ou, nem que não descobriu. A defesa, por exemplo, vinha alegando, mas esse defeito não era reconhecido, não era reconhecido, não era reconhecido. E aí, quando, por exemplo, chega um recurso extraordinário no STF, o STF reconhece essa nulidade? Você já imaginou o prejuízo que isso causa processual? Por quê? Porque vai ter que voltar lá no início para efetivar uma citação válida e refazer todos os atos. Então, o prejuízo processual é muito grande. Por isso que é muito importante prestar atenção nesse ato processual. E aqueles agentes, né, oficial de justiça, os serventuários, as pessoas responsáveis por concretizar as citações, os mandados de citação, eles têm que tomar muito cuidado. Porque se for mal feito, se for um recorte e cola, por exemplo, que bota o número do processo errado, bota o número da vara errado, bota o prazo errado, ou a data de comparecimento, ou uma série de equívocos que podem ocorrer ali, e se isso prejudicar as finalidades da citação, essa citação vai ser nula, tá? Então, ok. Falamos do que é a citação, é esse ato processual, né, que comunica o réu que tem uma ação penal contra ele e o chama para apresentar sua defesa. E estamos falando agora a respeito da citação como um todo, da falta de citação. Vamos falar disso agora. Já falei que se tiver alguma irregularidade, né, tem que ser observado se atingiu as finalidades ou não, senão essa nulidade pode ou não ser reconhecida. Agora, e se não tiver a citação? É óbvio que a falta de citação vai gerar uma nulidade absoluta. E essa nulidade absoluta, né, pode ser arguída a qualquer momento, inclusive depois do trânsito em julgado. E aí você pode estar pensando assim, pô, professora, mas como assim, né, que ninguém viu que não teve a citação? Vou te explicar como que é a regra da citação no processo penal. Bom, em regra, no processo penal, a citação ela é pessoal. O que significa isso? Significa que o oficial de justiça, em regra, ele vai na casa da pessoa, bate na porta, a pessoa abre a porta, né? Não precisa entrar no domicílio, pode ser na porta. Mas aí, o que vai acontecer? O oficial de justiça, então, ele vai ler o mandato citatório, vai entregar, vai ler, vai pegar o recebido na contrafé, volta, né, lá na vara e certifica que cumpriu o mandato citatório. Então, a citação ela é pessoal, isso significa que vai entregar o mandato citatório para a pessoa que está sendo acusada, né, para o réu. Ok. Agora, imagine, então, que o oficial de justiça foi na casa da pessoa, bate lá, né, entrega, lê, pega a segunda via, né, e volta na vara e certifica. Aí ele chegou lá na casa da pessoa, do réu, e o réu não estava. E aí, por exemplo, estava a mãe do réu. E aí a mãe do réu fala, não, pode deixar que eu entrego para o meu filho. E o oficial de justiça entrega o mandado citatório para a mãe do réu. Eu te pergunto, teve a citação? Não, não teve a citação, porque, de novo, a citação é pessoal. Pessoal é na pessoa do réu, não é na mãe do réu. Então, você imagina, ó, vamos supor que o oficial de justiça entregou para a mãe do réu, para a mulher do réu, para o filho do réu, sei lá para quem do réu, para o chefe do réu. E certifica isso na vara. Concretamente, não teve a citação. Tá? Então, é disso que a gente está falando. De não ter a prática correta do ato. Então, essa citação ela é nula. Agora, vamos desenvolver essa questão, porque tem um artigo muito importante a respeito desse assunto, que é o artigo 570 do CPP. Então, vamos lá no 570, vamos pular um pouquinho. Professora, mas a citação é lá no artigo 350, mais ou menos, e a gente vai pular para o 570, sim. 570 está no capítulo das nulidades, tá? Vocês vão estudar no próximo semestre. E por que a gente vai falar do 570 agora?
Porque o 570 é um artigo fundamental, muito importante no assunto de citação, porque ele prevê uma forma de convalidação de uma nulidade absoluta. Então, veja bem, regra, nulidade absoluta, ela não se convalida e pode ser alegada a qualquer momento. E aí a gente tem o artigo 570 que traz uma possibilidade de convalidação. Então, vamos ver o 570, ó. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação, que são as outras comunicações, né, estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte. Então, veja bem, o 570 está falando exatamente dessa situação que eu expliquei para você. O oficial de justiça tinha que ter citado o réu. Não encontrou o réu, entregou o mandato citatório para a mãe do réu. Aí, vamos lá. Primeiro, obviamente que se a mãe do réu não entregar para o réu não ficou sabendo, o réu não foi. Quando isso vier à tona, né, quando for verificado no processo que o réu não foi citado pessoalmente, se a citação é nula, vai ter que ser refeita. Ok. Agora, vamos na situação que o oficial de justiça entregou o mandato citatório para a mãe do réu e a mãe do réu entregou para o réu. E o réu, no dia que ele tinha que se defender da ação penal, ele comparece. Ele apresenta a defesa, né, ele vai com o advogado. E aí, veja bem, esse comparecimento do réu, esse comparecimento espontâneo do réu, ele pode convalidar essa nulidade na citação. Mas desde que, e aí de novo, ó, as finalidades tenham sido atingidas. Porque, veja bem, vamos supor que a mãe entregou a citação para o réu e o réu descobriu que tem essa ação penal. Se ele consultou um advogado, o advogado fez a defesa dele, protocolou tudo direitinho no prazo, e aí com isso a ação penal vai caminhar, o juiz vai verificar o seguinte: teve a nulidade na citação, mas as finalidades foram atingidas. Portanto, não há que se falar em invalidação dessa citação. A citação era nula, mas ela foi convalidada. A nulidade foi sanada. Agora, se por outro lado, o réu recebeu da mãe a citação, mas ele não entendeu o que é aquilo, o que ele tem que fazer, e aí, eventualmente, ele até vai lá na vara e pede uma explicação, e aparece lá. Se verificar que ele veio, mas as finalidades da citação não foram atingidas, e não foram atingidas nesse segundo exemplo. Por quê? Porque ele não sabia que ele era réu, que ele tinha que se defender, que tinha um prazo, o que ele tinha que fazer, qual era a acusação, ele não entendeu nada disso, o juiz não pode dar seguimento automático a essa ação penal. Entendeu? Por quê? Porque houve a nulidade e as finalidades da citação não foram atingidas. E aí, veja bem, tem lógica, por exemplo, nessa situação que o réu veio, o juiz mandar ele voltar para casa e dizer que, preocupa não, o oficial de justiça vai voltar lá para te procurar de novo? Tem lógica isso? Obviamente que não, né? Então, eu tô falando do juiz porque, por exemplo, tem cidade do interior que quem vai tratar disso é o juiz. Agora, numa cidade maior, quem vai descobrir isso é o diretor de secretaria, o serventuário. O fato concreto é que o juízo identificando que o réu compareceu, teve comparecimento espontâneo, mas as finalidades não foram atingidas, o que tem que acontecer? Vai ter que sanar essa nulidade. E aí, o sanamento dessa nulidade não é mandar o oficial de justiça voltar de novo lá na casa do réu. É aproveitar a presença dele para, então você não está sabendo? Não, então deixa eu te explicar. Tem uma ação penal contra o senhor, a acusação é essa, você tem que se defender, e tá. E aí, ó, você vai completar a citação de uma forma válida. Só que aí, veja bem, se ele veio e o juízo precisou completar essa citação, né, porque ela não estava completa, por quê? Porque o réu não sabia o que estava acontecendo, não pode o juiz em seguida dar seguimento à ação penal. Por quê? Porque não deu tempo dele nem entender. Ele explicou para ele agora, mas ele ainda tem que procurar um advogado, ver quais são os direitos, como é que ele vai se defender e etc. Então, o juiz não vai dar seguimento automático. Ele vai, por exemplo, ampliar o prazo de defesa, ou reabrir o prazo de defesa, ou se tiver que era a prática de algum ato de comparecimento, ele vai remarcar esse ato, para que dê tempo do réu
buscar aí uma defesa, entender, consolidar aquilo que acabou de ser esclarecido para ele, certo? Então, eu botei para vocês no roteiro, ó, a falta de citação, não ter a citação gera nulidade absoluta. A citação incompleta, a citação que tiver algum defeito nela, se atingiu as finalidades, a nulidade não vai ser reconhecida. Agora, se não atingiu uma dessas finalidades que a gente já comentou, aí a nulidade tem que ser reconhecida e o ato tem que ser refeito. E nesse assunto, artigo muito importante, artigo 570, que vai falar da possibilidade de convalidação dessa nulidade absoluta. Ok? Tá. Agora, seguindo aí, eu botei para vocês que basicamente a citação tem uma classificação que é a citação real, também chamada de pessoal ou in facie, e a citação ficta ou presumida. Acabei de falar para você que a regra no processo penal é que a citação seja real, ou seja, pessoal. E in facie é porque é face a face, cara a cara. Como eu disse, o oficial de justiça vai na casa da pessoa, fala com a pessoa, entrega o mandado na mão da pessoa, pega o recebido, né, lê e volta na vara e certifica. Por que a regra no processo penal é a citação pessoal? Porque, veja bem, se o oficial de justiça entregou na mão do réu, quando o oficial de justiça certifica isso para o juiz tem certeza da sua realização. Então, no processo penal, a citação ela vai ser pessoal, feita por oficial de justiça, porque isso gera certeza da sua realização. E gera certeza que o réu sabe da ação penal. E essa certeza é muito importante no processo penal? É. Por quê? Porque é comum o réu sumir, né? E aí, esse réu que sumiu, quando o juiz tem certeza que ele sabe da ação penal, gente, se o réu sabe da ação penal e não veio se defender, olha só, não veio porque não quis. Problema dele, o processo segue sem ele. É por isso que a regra no processo penal vai ser citação pessoal. A outra modalidade de citação é a chamada citação ficta ou presumida. O nome já diz. Presume-se que o réu tomou ciência. Só que essa presunção é uma presunção ficta. Exemplo de citação ficta ou presumida, citação por edital. Vamos lá. Muita gente aí muitos alunos são estagiários. Os que são estagiários, lá no seu estágio, você lê o diário? Lê tudinho, né? Deixa eu te contar. Acho que a única pessoa na vida, estagiária na vida, que leu todos os diários fui eu. Por quê? Deixa eu te explicar. Porque eu era estagiária no escritório do meu pai e meu pai é muito bravo, tá? Meu pai é advogado criminal. Bravo! Morria de medo dele. E ele me explicou a importância de não deixar passar, né, nenhum edital de citação no Diário de Justiça. E quando eu fui estagiária, não tinha internet. Você sabia? Sabia disso? Que teve uma época na vida das pessoas que não existia internet? Pois é, meu caso, tá? Pra você ver como a professora é velha. Aí, o que acontece? Eu chegava no estágio, né, lá no escritório, tinha aqueles livrões, assim, ó, desse tamanho. E aí eu tinha que passar folha, folha, folha. O Diário de Justiça era um livro enorme, assim, era um caderno enorme, folha de jornal, aquela folha reciclada, bem nojenta. Eu ficava, assim, com a mão, assim, um cheiro horrível daquilo. Então eu ficava lá passando, procurando para não perder nenhuma. Tá? Por quê? Porque, como tinha sido publicado, presume-se que estava todo mundo sabendo. Só que na prática, alguém lê diário? Alguém lê edital? Ninguém. Né? Então, presumia-se que a pessoa estava sabendo, mas na prática não estava. E quando acontecia do réu não vir se defender, né, como presume-se que o réu está sabendo, o juiz fica na dúvida. Presume-se que ele está sabendo, mas ele está sabendo mesmo? Alguém lê edital? Então, essa incerteza, né, se o réu sabe ou não sabe da ação penal, ela vai ser muito importante para as providências que o juiz tem que tomar quando o réu não comparece para vir se defender. Tá? A gente já vai detalhar mais essa parte, tá bom? Ok. Bom, e qual é o efeito da citação? Olha, o efeito da citação é completar
a relação jurídico-processual com o surgimento da figura do réu. Tá? Então, efeito da citação completa a relação jurídico-processual com o surgimento da figura do réu. Então, MP ofereceu denúncia, MP está presente, juiz recebeu a denúncia, juiz está presente, está faltando, compor o polo da defesa. O polo da defesa é composto do réu com o seu defensor, né? E o réu é que vai constituir o defensor, em regra. Então, para completar essa relação jurídico-processual, promotor, juiz, está faltando o réu. Então, citação completa a relação jurídico-processual com o surgimento da figura do réu. Aí, veja bem, outros efeitos da citação que, eventualmente, a gente pode confundir com o processo civil. A citação, ela torna o juízo prevento? O que você acha? Prevenção. A gente já estudou, lembra? Qual é o critério para estabelecer o juízo prevento na ação penal, no processo penal? A citação torna prevento o juízo? Não, muito bem. Quem falou não, acertou. Porque a gente acabou de estudar a jurisdição e competência e falamos que a prevenção é estabelecida pelo artigo 83 do CPP, que diz que o juiz que pratica o primeiro ato referente àquele fato está prevento, né? E o primeiro ato dificilmente vai ser a citação, até porque para ter citação o juiz recebeu a denúncia, ok? Então, a citação no processo penal não torna o juízo prevento. Outra coisa, a citação, ela interrompe a prescrição? Não também, né? A prescrição, ela acabou de ser interrompida. Como assim? A citação, ela acabou de ser interrompida com o recebimento da denúncia. Então, a citação, efeito dela é completar a relação jurídico-processual com o surgimento da figura do réu. Ela não interrompe prescrição e nem torna o juiz prevento. Ok. Bom, agora eu vou comentar rapidamente algumas formas de citação e em seguida a gente aprofunda, tá? Então, temos a citação por mandado, né, que é a citação pessoal, que é a regra, que está no artigo 351. Então, vamos lá. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juízo que houver ordenado. Então, se o réu, ele reside no local onde o processo está correndo, né, vai ser citado por mandado. Tranquilo. Precatório, artigo 353. 353, quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juízo processante, será citado mediante carta precatória. Olha, carta precatória, precatórios é carta em que se pede algo. Por que pede? Porque pressupõe que são juízes de mesma hierarquia. Então, a ação penal está correndo em Brasília, o réu mora em Goiânia. Então, vai ser expedida uma carta precatória. O juiz de Brasília vai pedir para o juiz de Goiânia cumprir aquele ato, tá? Bom, e ele pede porque, de novo, mesma hierarquia. Se forem juízes de hierarquias diferentes, então, por exemplo, um ministro num tribunal superior que precisa que um juiz de primeiro grau pratique um ato em seu nome, por exemplo, cite o réu que mora numa determinada comarca, não se chama carta precatória, se chama carta de ordem. Então, carta de ordem, juízes de hierarquias diferentes. Carta precatória, juízes de mesma hierarquia. E a gente fala pede algo porque, na verdade, é uma mão lava a outra. Né? O juiz de Goiânia cumpre esse ato, né, essa citação para o juiz de Brasília e, eventualmente, lá na frente, o juiz de Brasília vai fazer isso para o juiz de Goiânia. Tranquilo? Ok. A outra forma de citação que eu quero comentar é a citação por edital, artigo 361. 361 vai dizer, se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Olha, então, atualmente, a citação por edital, a previsão que existe é para quando o réu não for encontrado. E o edital ficou com prazo fixo de 15 dias. Estou falando atualmente prazo fixo, porque antigamente tinham várias possibilidades de citação por edital, inclusive a hipótese do réu que se escondia. Só que agora o réu que se esconde, a gente vai aplicar a citação por hora certa.
E da mesma forma, antigamente, tinham prazos diferentes de edital, e aí não. Atualmente o prazo é fixo, só o prazo de edital é o prazo de 15 dias. E a citação por hora certa, então, né? Vamos falar um pouco sobre isso. O processo penal, ele sempre foi muito criticado, porque não tinha citação por hora certa, tá? E aí diziam, não, a citação por hora certa é bom demais, o processo civil tem, o processo penal precisa que tenha também, blá, 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 blá. E aí acabou que, numa dessas reformas do CPP, foi incluída a citação por hora certa no artigo 362. Então, vamos lá dar uma olhada no 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, ou na forma estabelecida pelos artigos 227 a 229 do CPC. E aí, o que acontece? O CPC mudou, né? E, por exemplo, não podia ter copiado e colado o CPC velho aqui, né? Que aí já ficava regulamentado, mas não. Colocar o VID CPC, então a crítica que se faz à citação por hora certa no processo penal é que, em vez de fazer uma citação por hora certa específica para o processo penal, uma regulamentação específica, colocou VID CPC. E aí veio e alterou o CPC, né? Temos um novo CPC. No novo CPC, são os artigos 252 e 254. E aí, então, a citação por hora certa da ação penal vai ser igual à citação por hora certa que está prevista no Código de Processo Civil, tá? O mesmo procedimento. E aí diz o parágrafo único que, completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, se ele é nomeado defensor dativo. Então, a citação por hora certa basicamente está se ocultando. O oficial de justiça, ele tem fé pública, então, se ele certificar que o réu está se ocultando, presume-se que essa certificação do oficial de justiça ela é verdadeira, é uma presunção relativa, admite prova em contrário, mas presume-se isso, e autoriza o juiz a determinar a citação por hora certa, que basicamente significa marcar um dia e um horário específico para o oficial de justiça comparecer lá e promover a citação pessoal. Se no dia marcado o réu estiver lá, ótimo, entrega na mão dele, pega o recebido e a citação foi pessoal e tá tudo certo. Por outro lado, se ele não estiver lá, vai entregar, né, para quem esteja, vai certificar isso para o juiz, depois vai mandar uma notificação pelos correios. E aí, o que se entende dessa redação do parágrafo único é que, se ele não comparecer, vai ser nomeado defensor, é porque vai se entender que ele foi citado pessoalmente. E a ação penal vai seguir normal com a presença de defensor, tá? Então, atualmente, o processo penal tem citação por hora certa, a regulamentação é idêntica à do processo civil, e essa é uma crítica, porque o processo penal merecia uma adaptação da citação por hora certa para as peculiaridades da ação penal. Bom, além disso, temos outras formas mais peculiares, que, por exemplo, é a citação do militar, que está no artigo 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do seu respectivo serviço. Esse dispositivo ele se justifica porque, como sabemos, o militar ele faz parte de uma corporação e há um entendimento que o chefe dele tem que saber o que está acontecendo com o seu subordinado. Então, é por isso que tem essa previsão específica no CPP. Lembrando que militar que comete crime militar, que vai responder por crime militar, ele vai ser processado na forma do CPP-M, tá? Que é o Código de Processo Penal Militar. Bom, a citação do preso, artigo 360, se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. É importante essa observação, porque antigamente quem estava preso não era citado pessoalmente, era citado na pessoa do diretor do presídio. Então, o oficial de justiça ia lá e entregava um monte de mandado citatório para o diretor do presídio, e o diretor do presídio, a gente não sabia se ele tinha comunicado ou não tinha comunicado o réu que estava preso. E aí, atualmente, não. O oficial de justiça vai até o estabelecimento prisional, o preso é trazido à presença, né, do oficial de justiça, e aí o oficial de justiça faz a citação pessoal, como se fosse uma pessoa solta. Veja agora essa previsão para o servidor público, que é o 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição. Tá, então, olha só.
Professora, peraí, né? Eu sou servidora pública, o meu chefe vai ficar sabendo dessa ação penal? Tem previsão legal para isso, tá? Tem previsão legal para isso. Esse artigo, ele, na prática, ele é utilizado, eles sempre fazem isso? Não. A gente sabe que os órgãos públicos, né, as repartições públicas é um local que as pessoas assim, pouco gostam de fofoca, né? Tô falando mal, tô mentindo, né? Não é um ambiente assim muito acolhedor para esse tipo de informação. Então, na prática, o que que acontece? O oficial de justiça ele vai procurar para efetivar a citação no domicílio do réu. Só que veja bem, o objetivo é citar pessoalmente. Então, se não encontrar o réu no domicílio, pode ir no local que ele trabalha? Pode. Tá? E poderá utilizar o artigo 359, por exemplo, para comunicar ao chefe? Pode. Não é usual fazer isso, tá? Por haver entendimento que isso não seria o mais adequado. Mas, por outro lado, se houver necessidade, como o objetivo é citar, isso poderá sim ser feito. E tem a previsão do artigo 359. E para a gente finalizar essa parte de outras formas de citação, o artigo 368 diz que, estando acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Então, não é porque a pessoa mora em outra comarca, mora em outro país, que ele não vai poder responder ação penal em liberdade, tá? Se ele mora em outra comarca, com o endereço certo, vai ser mandada a carta precatória. E se ele mora em outro país, em local certo e sabido, ou seja, tem o endereço dele, ele pode continuar morando fora do país e aí ele vai ser citado por carta rogatória. Se no dia para a prática dos atos ele vem ou não vem, isso aí já é uma outra situação. O fato concreto é que o simples fato do réu não residir no território do juízo processante, ou seja, onde o processo está correndo, por si só, não justifica prisão. Tá? Pode responder ação penal em liberdade, mesmo morando em outro estado ou em outro país. Ok. Agora, vamos detalhar um pouquinho mais a citação por mandado, que é a regra, né? Então, aqui vamos ver as formalidades desse tipo de citação. Então, o mandado de citação, botei aí para vocês, destina-se à citação do réu em local certo e sabido, dentro do território do juízo processante, e é cumprido pelo oficial de justiça. Quais são os requisitos dessa citação por mandado? Então, vamos lá. Os requisitos intrínsecos estão no artigo 352. Ó, tem requisito intrínseco e extrínseco. Intrínseco é o que tem que estar escrito no mandado, no papel. E extrínseco é qual é a formalidade do ato, os atos que têm que ser praticados para cumprir o mandado citatório, tá? Então, os intrínsecos 352. O mandado de citação indicará o nome do juiz, o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa, o nome do réu, se for desconhecido, os seus sinais característicos, ou se for desconhecido, os seus sinais característicos, a residência do réu, se for conhecida, o fim para que é feita a citação, o juiz e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer, a subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz. Olha, desses requisitos aí, eu quero que você preste atenção nesse o fim para que é feita a citação. Porque é exatamente aí que é aquele requisito da citação que é cientificá-lo do inteiro teor da acusação. E aí, na citação por mandado, como é que eu cumpro esse requisito de cientificar do inteiro teor da acusação? Onde é que está o inteiro teor da acusação? Lembra? Na inicial. Então, para cumprir essa formalidade de cientificar o inteiro teor da acusação, geralmente o que tem que ser feito é, na citação por mandado, ir cópia da inicial, cópia da denúncia ou queixa. Ok? Tá. E quais são os requisitos extrínsecos, a formalidade do ato, que eu expliquei para vocês? 357. São requisitos da citação por mandado, ó. Leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação. Declaração do oficial na certidão de entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. Então, vai até o domicílio, bate lá, a pessoa abre, ele lê,
entrega a contrafé, pega o recebido, volta na vara e certifica. Então, essa é a formalidade do ato. E aí, só fazendo o link com o início da aula, que eu falei a questão da inobservância de formalidade, né? Então, vamos lá. Se o oficial de justiça não ler, conforme está escrito aí que é uma formalidade do ato, essa citação vai ser nula? O que a gente falou sobre isso? Em regra, não. Tá? Então, vamos lá. Por que está na formalidade a leitura do mandado auditando? Porque o nosso código é da década de 40. Na década de 40, alto índice de analfabetismo. Poderia acontecer de, se o oficial de justiça não ler, se ele não lesse o mandado citatório para o réu não sabia o que estava escrito ali, não tinha ninguém que lesse para ele não ia se defender porque não sabia do que estava sendo tratado aquele assunto. Então, é por isso que se justifica esse requisito. Atualmente, né, na maioria das residências, tem pelo menos alguém que leia. Então, hoje em dia, a não leitura é uma inobservância de uma formalidade, mas é considerada uma mera irregularidade. Agora, eventualmente, pode ser que mesmo nos dias de hoje, a falta de leitura pelo oficial de justiça pode prejudicar aquelas finalidades da citação. E aí, se isso for demonstrado no caso em concreto, vai ser reconhecida a nulidade da citação. Mas, obviamente, de novo, que são situações extremamente excepcionais, porque hoje em dia, na maioria das casas, tem quem leia. Tudo bem? Tá. E aí, pergunto para vocês, qual é o horário, né, para se citar o réu? Não tem restrição de dia nem de horário, tá? Então, pode ser qualquer dia da semana, pode ser fim de semana? Pode. Professora, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Pode. Não há aquelas restrições de horários, de situações que, por exemplo, o processo civil tem quanto à citação, quanto à prática de atos processuais. Agora, veja bem, né? Vamos ser lógicos e razoáveis. Pensa bem. Eu, oficial de justiça, mulher, oficiala, né? Vou lá citar o estuprador de madrugada depois que eu sair da balada? Ah, professora, mas eu posso. Lógico que você pode, mas você deve. Então, vamos ter bom senso, tá? E, professora, mas e de noite? Pode, né? E a restrição do domicílio? De novo, não tem que entrar no domicílio. Agora, se por acaso, exceção, se por acaso tiver que entrar no domicílio, aí vamos observar, o oficial de justiça vai observar as restrições da inviolabilidade do domicílio. Mas a regra é que não precisa entrar no domicílio para citar o réu. E por que não temos essas limitações de dia e horário? Porque ninguém quer ser citado numa ação penal. Tá? Então, se o legislador tivesse botado um monte de obstáculos, se tiver casado, se alguém tiver morrido, se isso, se aquilo, ninguém ia ser citado. E, de novo, o objetivo é citar. Tranquilo? Ok. Agora vamos passar para a citação por edital. Vamos ver os pressupostos da citação por edital. Bom, olha só. Já falei várias vezes agora na aula que o objetivo é citar pessoalmente. Por que mesmo? Porque gera certeza da sua realização. E essa certeza é muito importante para o juiz. Porque se o juiz tem certeza que o réu sabe da ação penal, quando o réu não vem, o juiz sabe que ele não veio porque ele não quis. Então, o juiz vai fazer o quê? Vai decretar revelia do réu, porque ele está sabendo e não veio porque ele não quis. Então, decreta revelia, nomeia o dativo e segue a ação penal normal. Agora, quando é citado por edital, como é uma citação ficta, e quando o réu não, citado por edital não vem, o juiz não tem certeza se o réu sabe ou não sabe da ação penal. E não tendo certeza, o juiz não pode dar seguimento à ação penal. Então, o juiz suspende o processo, tá? É essa que é a diferença. E exatamente por conta disso que eu acabei de explicar, é que o pressuposto, tá aí no roteirinho, o pressuposto da citação por edital é qual? É que foram esgotados todos os meios do processo para citar o réu pessoalmente. Então, vamos lá. Pressuposto para o juiz determinar a citação por edital é que se esgotaram os meios para se tentar citar o réu pessoalmente. E esse esgotamento dos meios de citar o réu pessoalmente tem que ser em relação às informações que constam no processo. Então, exemplo. Vamos supor que nesse processo tinham 5 endereços do réu. O oficial de justiça foi nos 5 endereços e não achou o réu.
Então, ele esgotou os meios do processo. É importante esclarecer isso porque havia um entendimento que o juiz tinha que oficiar Justiça Eleitoral, Detran, Receita Federal para ver se achava o réu. Gente, isso não funciona. Esses órgãos iam passar o resto da vida só respondendo ofício de juiz. Então, não precisa oficiar esses órgãos. Tem que esgotar os meios do processo. Agora, além de esgotar as informações do processo, antes do juiz citar o réu por edital, determinar a citação por edital, tem que tomar cuidado, tem que observar, vamos lá, súmula 351 do STF. Súmula 351 do STF, ó. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce sua jurisdição. Então, olha só, o juiz não pode determinar a citação por edital de um réu que está preso, entre aspas, no quintal dele. Não. Ele tem que pelo menos checar se o réu está preso ali na unidade da federação. Então, o juiz do DF vai checar na Papuda. Vai mandar ofício para Papuda. Papuda, me diz se o fulano está preso. Está preso, não está preso. Não está preso, cita por edital. Está preso, vai mandar o oficial de justiça lá fazer a citação pessoal. Tá? Então, veja bem. Pressuposto para o juiz determinar a citação por edital. Esgotar as informações do processo. Então, se tinha 5 endereços, o oficial de justiça faz uns 5. E checar se o réu não está preso naquela unidade da federação. Não está, aí o juiz pode determinar a citação por edital, e essa citação por edital, em relação a esse pressuposto, vai estar válido, vai estar ok. Tudo bem? Certo. A hipótese da citação por edital, que a gente já leu, que é o artigo 361, né? É quando ele não foi encontrado, o edital dele vai ter esse prazo de 15 dias. E em relação aos requisitos, vamos lá no 365, ó. O edital de citação indicará o nome do juiz que a determinar, o nome do réu, ou se não for conhecido, seus sinais característicos, bem como residência e profissão, se constarem do processo. O fim para que é feita a citação, já falei que esse requisito é muito importante, o juiz e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer, e o prazo, que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua fixação. E aí já vamos ler a formalidade extrínseca. O edital será fixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa onde houver, devendo a fixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal em que com a data da publicação. Tá, então olha só, aqui tem duas coisas importantes. Primeiro, quando a gente falou do requisito o fim para que é feita a citação no mandado, você lembra o que eu falei? Que tinha que juntar a cópia da inicial, na citação pessoal, por mandado. Ok. E aqui no edital? Eu vou ter que transcrever a denúncia ou queixa inteira no edital? Não. Vamos lá, outra súmula, ó. Súmula 366 do STF. Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia. Então, na citação por edital, não precisa transcrever a inicial, basta indicar o tipo penal. Tá vendo que diferença? Por mandado, cópia da inicial. Por edital, simplesmente menção do tipo penal é suficiente. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, ninguém lê. Ninguém lê. E eu não vou ficar gastando tinta em edital que ninguém lê, eu não vou ficar ocupando espaço no diário de justiça que ninguém lê. Então, bota o tipo penal que é suficiente, tá? E essa questão da formalidade extrínseca. Ah, professora, ninguém lê, então não vamos nem afixar lá no mural. Vai. Porque realmente ninguém lê, mas ninguém vai ler se não tiver afixado, nem tiver publicado. Então, essa formalidade ela tem que ser cumprida e comprovada no processo, senão vai gerar nulidade da citação por edital, tá? Bom, gente, o que eu quero que você perceba neste momento da aula? Tudo isso que eu falei foi para a gente chegar neste momento. Agora vem a parte mais importante da aula de citação, que é analisar os artigos 366 e 367 do CPP, tá? Veja bem. O artigo 366 do CPP,
ele foi alterado em 96. Você já era nascido? Não! Pois é. Em 96 esse artigo foi alterado e, sinceramente, foi uma das alterações mais importantes do processo penal, tá? Por quê? Vou te explicar como é que era antes, para você entender o quanto essa alteração foi importante, né? E é um assunto fundamental que a gente vai falar agora. Antigamente era assim, ó, muito comum, e até hoje, inclusive, nas férias as pessoas, por exemplo, irem passear nas férias no interior, né? E aí o fulaninho ia passar férias no interior, lá que tinha família, ou que tinha fazenda, ficava lá no interior, sei lá, tipo 3 meses, que as férias antigamente eram 3 meses e tal, mó tempão. Aí, lá no interior, né, conhecia a menina, namorava com a mocinha de lá, e aí, por exemplo, engravidava a moça e vinha embora. Deixava a mocinha grávida lá. Quando a família da moça descobria que ela estava grávida, às vezes, né, por medo da família, ou sei lá, alguma situação específica, às vezes a moça dizia que tinha sido estuprada pelo fulaninho. E aí instaurava que isso nem tinha acontecido, tá? Não tinha tido estupro. Tô falando dessa situação que houve ali um mal-entendido, de má fé ou medo, sei lá. Mas aí, ó, instaurava inquérito contra essa pessoa por estupro ou por qualquer outro crime que tivesse acontecido. A ação penal era iniciada, né, recebia a denúncia, o juiz mandava citar o réu. Não sabia o endereço do réu, porque às vezes a própria família acobertava, dizia que não sabia onde ele morava, sei lá. E aí, moral da história, não era encontrado para ser citado pessoalmente, estava por edital. E aí, antigamente, citou por edital, presumia que tinha ficado sabendo. O que o juiz fazia? Nomeava um defensor, seguia a ação penal. A pessoa era condenada à revelia. Gente, a pessoa nem sabia que tinha tido ação penal contra ela. E aí, estava lá com a condenação transitada em julgado. E aí, um belo dia, essa pessoa era parada numa blitz, ou de livre e espontânea vontade, por exemplo, ia até uma delegacia para registrar uma ocorrência, ou porque bateu o carro, ou porque perdeu o documento. E aí, quando, né, a polícia consultava o sistema, via que tinha um mandado de prisão contra aquela pessoa, prendia ali na hora, condenação transitada em julgado, a pessoa tinha que cumprir aquela pena. Isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes, não. Milhares de vezes. Tá? Por quê? Porque antes, citou por edital, não compareceu, o juiz presumia que tinha ficado sabendo da ação penal, nomeava um dativo, a ação penal continuava, e aí muitas vezes a pessoa era condenada e transitava em julgado. Nessa situação, sentença condenatória transitada em julgado, não tem o que fazer, tem que cumprir pena. Ah, professora, mas tem a revisão criminal, que é aquela ação penal autônoma, né, que pode reverter um caso desse. Gente, a ação de revisão criminal, ela é dificílima, porque eu tenho que protocolar essa ação, né, essa revisão, já com a prova da inocência nessa situação. E às vezes o lapso temporal era tão grande que não tinha como reunir elementos. A vítima já tinha sumido no mundo, tinha ido parar em outro lugar, não tinha como esclarecer o fato. A pessoa só tinha que cumprir pena mesmo. Então, veja bem, é uma situação de extrema insegurança jurídica, de muita injustiça em alguns casos. E foi exatamente para reverter isso que foi alterado o artigo 366. Então, agora vamos lá para o artigo 366 do CPP. Você vê que 366 é um número cabalístico na citação, percebeu? Porque tem a súmula 366 que a gente acabou de ler, e agora vamos para o artigo 366, que é o artigo importante. Então, vamos lá, hein? Vamos ler devagarzinho. Se o acusado, ó, citado por edital, e eu já sei que se ele foi citado por edital é porque tentou citar pessoalmente e não conseguiu. Não comparecer. Então, o acusado não compareceu, ó, nem constituir advogado. Veja bem. Se ele não for mais mandar o advogado, se ele mandou o advogado, ele está sabendo. Então, se ele está sabendo, a ação penal vai continuar, tá? Então, agora, se ele não for nem mandar o advogado, aí o juiz fica na dúvida, lembra? O juiz está na dúvida. Será que ele sabe? Será que ele não sabe? Ó, na dúvida, olha o que o juiz vai fazer. Ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Então, ó, essas duas providências são obrigatórias. Suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Podendo, aí vem duas providências facultativas, veja bem. Podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312.
Então, estamos falando do artigo 366 do CPP. Se o acusado foi citado por edital e não vem nem manda advogado, como o juiz está na dúvida se o réu sabe ou não sabe da ação penal, na dúvida, o juiz suspende o processo. Então, agora vamos falar especificamente da suspensão do processo. Depois, em seguida, a gente fala da suspensão da prescrição, tá? Uma coisa é a suspensão do processo, outra coisa é a suspensão da prescrição. Suspensão do processo. Processo suspenso pelo artigo 366, o processo só retoma o dia que o réu aparecer. Processo suspenso pelo 366 só retoma o dia que o réu aparecer. Professora, se o réu não aparecer, não retoma nunca. Entendeu agora a importância de citar o réu pessoalmente? Porque se não citar pessoalmente, vai acabar aplicando o 366. Aplicou o 366, o processo fica suspenso, fica parado. E retoma quando? Só se o réu aparecer. Se o réu não aparecer, o processo não retoma nunca. Imaginou? Alguém, né, teve um familiar assassinado. Aí, o que aconteceu no processo de quem assassinou seu parente? Nada, tá suspenso. Ele não foi encontrado, ninguém sabe. Tá suspenso, esperando o dia que ele vai aparecer. Então, gera um sentimento de impunidade muito grande, né? Então, por isso que vamos tentar a todo custo fazer a citação pessoal. Bom, então, primeira providência, suspensão do processo. O processo só retoma o dia que o réu aparecer. Se o processo não, se o réu não aparecer, o processo não retoma nunca. Então, o primeiro ponto é esse. A outra providência obrigatória é a suspensão do prazo prescricional. Porque, veja bem, suspender o processo é bom, não é? Claro que é. Lembra como é que era antes? O processo não ficava suspenso, o processo andava. O dia que o fulano aparecia, tinha lá a condenação transitada em julgado, ele nem tinha ficado sabendo, ele não tinha se defendido, era horrível. Era horrível. Então, agora melhorou. Agora, naquele exemplo que eu dei, o dia que o réu for parado na blitz ou na delegacia de livre e espontânea vontade, ele vai ficar sabendo que tem um processo contra ele, isso vai ser comunicado para o juiz e o processo vai retomar. Então, ele vai ter todo o contraditório ampla defesa. Então, suspensão do processo é ótimo. Agora, as coisas não podem ser só boas, né? A suspensão do curso do prazo prescricional. Então, vai ficar parado o processo, mas a prescrição também, tá? Suspensão do prazo prescricional não é uma coisa boa, porque às vezes o réu ficava sumido exatamente para deixar o tempo correr e ocorrer a prescrição. Então, no 366 para o processo, mas também para a prescrição. Ok. Aí agora vamos falar do prazo prescricional que está parado. Tem duas correntes a respeito dessa suspensão do prazo prescricional. Primeira corrente diz que a prescrição ela tem que ficar parada pelo prazo do artigo 109 do Código Penal. Pois é. O artigo 109 do Código Penal é o artigo que fala dos prazos prescricionais. Então, ele fala lá, se a pena do crime é X, prescreve em tantos anos, se a pena do crime é tal, prescreve em tantos anos. É bom, nesse momento, você parar o vídeo e ir lá no 109 e dar uma olhadinha, para você recapitular o 109. Mas então, vamos lá. Artigo 109 do Código Penal tem os prazos prescricionais. Primeira corrente diz que o artigo 366, o prazo prescricional, ele tem que ficar parado só o prazo do 109. Então, muito bem, aqui nesse dia foi aplicado o 366 do CPP. Isso significa que o juiz parou a prescrição. A prescrição vai ficar suspensa, parada pelo prazo 109. Então, vamos supor que esse crime que a gente está falando desse processo prescreve em 3 anos. Então, a prescrição fica parada 3 anos. Quando der os 3 anos, olha só, a prescrição vai continuar. Fica parada o prazo do 109, depois retoma a prescrição. Professora, retoma o processo? Não. O processo só retoma o dia que o réu aparecer. A prescrição para essa primeira corrente, ela retoma depois do prazo do 109. E se a prescrição retoma, isso significa que depois que passar o prazo do 109, o crime prescreve. Então, essa é a primeira corrente. A segunda corrente já diz não. O processo não vai ficar parado, a prescrição também vai ficar parada por prazo indeterminado. Tá? Então, temos duas correntes a respeito da suspensão do prazo prescricional do artigo 366. Professora, qual é a corrente que prevalece? Não prevalece.
tá? Quando foi alterado o CPP, houve uma discussão da doutrina e os tribunais começaram a se manifestar e o STF o STF e o STJ adotaram a primeira corrente, que eu acabei de falar, do prazo do 109. Posteriormente, houve o julgamento do recurso extraordinário, está aí no roteiro. 460.971. 460.971 e o STF, nesse julgamento, adotou a segunda corrente. E aí, obviamente, trouxe o caos, porque era pacífica a primeira corrente, aí vem uma decisão do STF adotando a segunda corrente. E aí, por conta dessa confusão, no roteiro também, recurso extraordinário 600.851 do DF, foi reconhecida a repercussão geral dessa questão, que obviamente é uma questão fundamental, milhares de processos estão suspensos pelo 366, e aí foi reconhecida essa repercussão geral, isso aí foi reconhecido em 2011, e estamos até agora esperando o STF decidir se é a primeira ou é a segunda corrente. Olhei na data de hoje no site do STF, tá, o último andamento é marcar o julgamento no plenário. E aí, esse andamento é do ano passado e não foi marcado, até porque a gente está nesse momento. Apesar de que, não sei se vocês sabem, né, tá tendo uma celeridade dos julgamentos no STF, no STJ também, por conta de agora os julgamentos estão acontecendo todos de forma virtual. Então, eventualmente, até acabar essa quarentena aí, essa questão pode ser decidida. Se isso acontecer, eu comunico para vocês. Mas, neste momento, está para marcar o julgamento desse recurso extraordinário para decidir essa repercussão geral, para decidir se a suspensão da prescrição vai ser pela primeira ou pela segunda corrente. Ok? Tá. Em relação às duas providências facultativas, que é a produção antecipada de provas e a prisão, vamos ver a súmula 400, aliás, ainda é sobre o prazo, tá? 415 do STJ diz que o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Isso aí é por conta, como eu disse, da primeira corrente que o STJ entendia pela primeira corrente, mas é a questão da repercussão geral. Em relação à produção antecipada de provas, ela se justifica de acordo com o CPP, artigo 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Então, essa produção antecipada de provas do 366, ela se fundamenta com essas diretrizes que o 225 do CPP estabelece. Situações que a pessoa tá para se mudar para um local distante ou, sinceramente, que por doença ou velhice vai falecer. Professora, mas a testemunha pode esquecer, isso não justifica? O mero esquecimento, né, das testemunhas, ele é um fato natural da vida, não é uma situação extraordinária que justifique a produção antecipada de provas, tá? Então, assim, a regra geral é essa que eu acabei de explicar. De vez em quando eu tenho visto, né, mais recentemente, algumas decisões de tribunais dizendo que justifica a produção antecipada do depoimento de policiais. Por quê? Porque policial, como está sempre envolvido, né, em prisões e investigações e etc., como são muitos crimes e alguns, né, parecidos entre si, para ele não confundir um caso com o outro, justificaria a produção antecipada de provas de policiais, mas são decisões isoladas, ainda não tem uma súmula nesse sentido, tá bom? Só para você ficar sabendo. E a última providência facultativa é a prisão preventiva, que só se justifica prender, lembrando que o réu ele é inocente, né? Então, para prender tem que ser sempre excepcional e fundamentada no 312. Terminamos o 366, certo? Agora vamos para o artigo 367, que também é muito importante e trata de situação exatamente oposta, que é 367. O processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, então, teve a citação, deixa de comparecer sem motivo justificado, ou no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.
Então, ó, 366, ele foi citado por edital, não veio, nem mandou advogado. O juiz está na dúvida se ele sabe ou não sabe da ação penal. Na dúvida, suspende o processo. No 367, não. Ele foi citado, ele sabe da ação penal, ele não veio porque não quis. Aí lembra? Problema dele, o processo segue sem ele. Então, citado pessoalmente, não veio, o juiz tem certeza que ele está sabendo, não veio porque não quis, o juiz vai dar seguimento na ação penal. E aí, veja bem, qual é a providência que o juiz tem que tomar? Se o juiz, então, decreta a revelia do réu, o que ele tem que fazer para a ação penal continuar? Nomeação do defensor. Então, o juiz vai nomear o defensor dativo, tá? E vai dar seguimento à ação penal normal. Então, ó, tem defesa, tem defensor dativo. O réu não vai estar fisicamente presente porque ele está rebelde, ele resolveu não comparecer, mas ele sabe da ação penal. Então, o juiz nomeia o defensor dativo e dá seguimento à ação penal. Tranquilo? Então, 367, completamente diferente. E o efeito da revelia, tem confissão ficta no processo penal? É efeito da decretação da revelia a confissão ficta? Não tem confissão ficta no processo penal, tá? O fato do réu estar revel não significa que os fatos narrados na inicial travou aqui. Não significa que os fatos narrados na inicial são verdadeiros. Não tem confissão ficta no processo penal. Então, revelia significa que o réu não vai mais ser comunicado dos demais atos processuais. E também o juiz não vai ficar mandando o oficial de justiça procurar quem ele não sabe onde está. Então, não vai haver mais a comunicação dos demais atos processuais. Aí tem sempre uma exceção, né? Exceto da sentença. Na sentença vai tentar localizar novamente o réu pessoalmente, que obviamente é uma decisão importante. E para a gente finalizar esse assunto, intimações e notificações. Olha só, intimação é a comunicação de ato passado, ato já praticado. Então, ó, vai ser intimado da sentença que foi proferida. Notificação é a comunicação de ato futuro, ato que vai ocorrer. Então, vai ser notificado para comparecer à audiência. Eu estou dando essa distinção, que é a distinção da doutrina. Tome cuidado, porque o CPP confunde citação, intimação e notificação o tempo inteiro, tá? Então, o CPP, ele troca essas três formas de comunicação do réu, tá? Mas doutrinariamente é essa distinção que eu acabei de falar. E aí, coloquei para vocês, olha só. A intimação e notificação das partes e de terceiros. Então, ó, os advogados e os assistentes. Que assistente? Assistente de acusação. Eles vão ser, em regra, comunicados pela imprensa, por publicação no diário, tá? O MP e o defensor dativo ou defensor público, eles são comunicados pessoalmente, eles têm vista pessoal dos autos. E, excepcionalmente, pode ser feita a comunicação por AR? Pode, para o defensor, mas o AR é muito excepcional, tá? Situação assim que, por exemplo, tem que o defensor devolver um processo físico urgente, ou foi marcada uma audiência de última hora. Então, é uma situação muito pontual para ser feita a comunicação por AR. E para a gente finalizar essa aula, vamos ler a súmula 710 do STF. 710 do STF. No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. Então, do dia que o oficial de justiça foi lá na casa da pessoa e citou, intimou, notificou, é desse dia lá na casa da pessoa que começa a contar os prazos do processo penal, e não da data em que o oficial de justiça certificou e juntou o mandado cumprido lá na vara. Tá? Então, essa é uma distinção muito importante. No processo penal, vamos observar o início da contagem dos prazos na forma da súmula 710 do STF. Tranquilo? Então, terminamos nossa aula de citação. Obrigada.